palavra. E nós vamos receber com muita alegria. Vou convidar você para ficar de pé, mais um exercíciozinho. Pastor Júlio, o senhor passa aqui para dirigir mais uma palavra de oração, para que Deus venha estar usando o pastor uma palavra. Agora vamos ter um outro momento da nossa festividade aqui, da associação, da ADEC, que é a Associação dos Empreendedores. Temos alguns momentos diferenciados, mas agora é uma palavra que o pastor Milton tem autoridade nesta área, e ele vai nos deixar aqui, com certeza, sairmos daqui conscientizados e abençoados por Deus. Depois ele vai ter, após a sua palavra, fazer uma oração pelas famílias. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos e agradecemos por essa oportunidade, Senhor. Aqui está teu servo, pastor Milton, Senhor, que vai estar trazendo sua palavra, e nós te louvamos por esse encontro, este momento, Senhor, e temos certeza, Senhor, que vamos sair daqui, Senhor, abençoado, porque o Senhor está nessa festa, o Senhor está neste lugar, Senhor. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Certo. Muito obrigado. Eu quero cumprimentar a todos, saudando-os com a paz do Senhor Jesus. Um abraço e obrigado ao pastor Roque pelo convite para estar aqui hoje à noite, e sua esposa, irmã Marli, que eu fico muito honrado, porque é um casal que está em nossos corações e nossa amizade já há bastante tempo. Inclusive na questão política, né, nós sempre estivemos juntos, sempre, desde que estou aqui, tenho votado nessa família, e a gente tem grandes esperanças, expectativas para coisas grandes no futuro, com os nossos amados pastores, irmãos, em nome de Jesus. Saudação também à ADEC, né, que é a Associação dos Empreendedores Cristãos. Me sinto feliz por poder participar também deste evento, que é alusivo à Semana Farroupilha. Que bênção, glória a Deus. Que bom podermos ver essa associação trabalhando com esse segmento, né, que é tão importante culturalmente aqui no nosso país, são os gaúchos, e podendo trazer muitos gaúchos para Jesus. Veja como é importante usar todos os meios, né, todas as ferramentas que o Senhor Jesus nos concede. Eu acho muito importante. Pode sentar, obrigado. Eu também estou usando essa ferramenta que Deus me deu. Sou pastor há 55 anos, 53 anos de militância na causa do Senhor, como pastor, presidente de igrejas, dirigi igreja no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, e já pertenci ao Conselho Nacional também da nossa igreja, o Brasil para Cristo. E me jubilei, agora vai fazer 2 anos, em março, e hoje sou um pastor emérito da igreja aqui no Rio Grande do Sul, pertenço à convenção, e filiado à igreja de Novo Hamburgo. Hoje, o meu filho, ele era meu discípulo, hoje eu sou discípulo do meu filho. Eu era pastor dele, hoje é meu pastor. Pastor Marcos, que dirige a igreja, e a gente está tão feliz. Eu falei para ele, eu estou entregando o bastão para ti, porque eu quero que tu cresças e que tu tenhas a oportunidade de dirigir a igreja, assim como Deus tem determinado, mas eu não quero ficar parado. Eu vou te ajudar aqui, mas eu tenho um chamado de Deus, tenho um ministério de Deus, que é um ministério evangelístico, um ministério missionário, um ministério apostólico, e o ministério que é de cuidar, é um novo ciclo do meu ministério, de cuidar da saúde mental da igreja. E quando eu falo igreja, eu não falo na igreja UBPC, a igreja é o Brasil para Cristo, mas eu falo na igreja como o corpo de Cristo. E eu tenho muita alegria de poder estar aqui entre os irmãos da Assembleia de Deus, pastores. Acho que se não fosse por esse projeto, eu estaria em casa, né, descansando, e não estaria aqui hoje conhecendo esses amados e sabendo do trabalho e vendo o talento de cada um deles. Um pouquinho conversei com o pastor ali, que militou, que trabalhou por muitas cidades, e hoje está aqui, está ajudando o pastor Roque. E o pastor Roque é um dos expoentes dos trabalhadores aqui na Seara do Senhor, no que tange cuidar
das comunidades, inclusive presidente da federação, né, das comunidades cristãs, comunidades terapêuticas, aliás, aqui do Rio Grande do Sul. E ele, com a sua esposa e a equipe toda, tem trabalhado arduamente para recuperar muitos jovens, muitos senhores e muitas famílias deste vício tão terrível, né, que é a dependência química. E como é bom quando a gente vê pessoas que estão trabalhando, que estão ajudando. Eu fiquei 2 anos ali com a psicóloga Rosângela, 2 anos de estágio profissionalizante, clinicando ali com o psicólogo profissionalizante, aprendiz, né? E foi uma experiência muito grande mesmo, trabalhar com as pessoas que querem se recuperar, que querem voltar à sociedade, mas voltar como pessoas limpas, como pessoas livres. Então, rapidamente, eu quero, antes de entrar na minha pequena e breve, minha breve palestra, falar um pouquinho desse ministério que estou desenvolvendo. Eu agora estou desenvolvendo o trabalho de escritor. Eu escrevi este livro, que foi a pedido da nossa convenção, porque a gente vê que esse assunto do suicídio está também, hoje, mesmo que seja um tabu, mas existe no meio da nossa igreja. Perdemos muitas pessoas, muitos pastores, pastoras, irmãos, irmãs, pelo suicídio. E o nosso presidente disse: Milton, tu que agora é psicólogo, poderia fazer um trabalho, poderia escrever um manual para que as igrejas nós pudessem utilizar aqui no Rio Grande do Sul. Eu disse: escrevo. E eu escrevi, aí se tornou um livro. É um livro pequeno, um livro de 80 páginas, mas não é mais um manual, é um livro que as nossas igrejas estão usando, eu estou lançando agora, e agradeço a Deus pela procura que eu estou tendo nesses livros, pastores querendo levar para as suas igrejas. Segunda que vem, lá na Assembleia Legislativa, aí, através do pastor Roque, da irmã Marli, fui convidado pelo doutor delegado Zuco, para deputado estadual, para lançar o livro lá na Assembleia Legislativa. Vê que bênção. Então, esse livro tem sido uma ferramenta para abençoar as igrejas no que tange essa questão do suicídio. E veio a calhar exatamente no Setembro Amarelo, quando o lancei, no Setembro Amarelo. A capinha já era amarela, porque eu também já tinha trabalhado bastante com essa questão do Setembro Amarelo, mas eu não imaginava que fosse lançar o livro nesse mês, né? E eu confesso a vocês que estou aqui hoje, mas estou com muitas palestras. Inclusive, depois que nós vamos na Assembleia, eu vou ficar 2 dias trabalhando na FENAC com um grupo de jovens, uma ONG que cuida das escolas, na evangelização. Eles vão reunir 6.000 alunos em 6 turnos, cada turno 1.000 alunos, e eu vou estar ali também palestrando, dando abertura na parte técnica, prevenindo aos jovens, adolescentes, deste ato tão terrível que é o suicídio. Bom, o suicídio, então, é conhecido no mundo todo como um flagelo, como um mal terrível, né? Por isso existe o dia 10 de setembro, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E nós temos o mês de setembro, que a partir de 2015 ele foi instituído como um mês que a gente trabalha essa questão, a gente procura trabalhar essa questão nas mais amplas e diversas frentes, para que as pessoas tomem conhecimento deste ato tão terrível, que é o mês da conscientização e da prevenção ao suicídio. E é tão importante, porque isso veio também me despertar quando eu comecei, porque eu sou um psicólogo clínico, desculpa, estou falando rápido, né? Para entrar aqui já na palestra. Sou psicólogo clínico, tenho meu consultório aqui em Novo Hamburgo, e eu trabalhei já, olhem, por incrível que pareça, 80% das pessoas que vêm ao consultório, eles estão com algum transtorno emocional. O transtorno emocional da ansiedade, da depressão, leva a pessoa, se não tratada, a tirar a sua própria vida. Quando ela chega no estágio da depressão, no 3º estágio, que é o estágio já bem avançado, a pessoa só tem um passo mais a dar antes de chegar no precipício, que é o suicídio. Então, imagina, 80% das pessoas estavam com ansiedade, com depressão leve, alguns médios e alguns já em caso severo.
e eu pude ajudar 4 pessoas que estão registradas aqui no meu livro como uma atuação na área da psicologia. Aí, através da psicologia, eu também tenho essa experiência, que é muito necessário falarmos, muito necessário propagarmos esta campanha e conscientizarmos as pessoas deste mal. Porque, às vezes, está um suicida bem ao nosso lado, bem pertinho de nós, uma pessoa que já está até planejando o suicídio e a gente não sabe. Porque é um tabu, ninguém fala, ninguém conta. Às vezes não falam para a família, não falam para os amigos, não falam para ninguém. Será que não falam mesmo? Não, eles falam. Eles dão sinais. A gente é que não percebe porque a gente não está antenado com esse assunto, né? A gente não quer nem ouvir falar. Quem é que quer ouvir falar em morte? Ninguém quer ouvir falar. Quando eu lancei o livro, eu relutei muito em colocar a capa aqui, o título, né? Suicídio, o último suspiro da alma. Uma abordagem psicoteológica, porque eu sou teólogo também, né? E a parte da psicologia psicoteológica sobre o suicídio e sua prevenção entre pastores e na comunidade cristã. Quando eu lancei esse livro, o que eu vou fazer? Quem sabe eu tiro esse parte do suicídio, eu coloco outro título aqui, quem sabe, prevenção ao suicídio, eu digo o último suspiro da alma. Aí eu fiquei pensando, consultei os pastores, fiquei pensando, e eu cheguei à conclusão que esse era o título ideal. E hoje estão pedindo esse livro até no Canadá, pelo título dele, não conhece ainda, né? Pelo título, porque é um assunto assim que desperta, olha, suicídio, o último suspiro da alma. Vamos ver o que tem aí, vamos ver mesmo, vamos procurar. E aqui é um trabalho didático, é um trabalho que ensina as pessoas a como manejar essa questão e também a prevenção, aqui eu trago a prevenção. Se alguém quiser adquirir, eu trouxe alguns exemplares ali, tá bom? Fique bem à vontade. Muito bem, meus queridos amigos, irmãos, eu quero falar para vocês um assunto também que é de suma importância, que é o autocuidado para uma qualidade de vida melhor. Nós já temos uma qualidade de vida boa depois que conhecemos Jesus, não é verdade? Eu conheço Jesus desde os 16 anos. Com 17 anos saí para pregar o Evangelho. E com 20 e poucos anos fui consagrado ao ministério pastoral. Então a gente tem uma experiência. Eu chego a dizer que em psicologia eu sou bacharel, mas em ciência da igreja, ou religiosa, ou em igreja, eu sou PhD, porque eu passei por todos os momentos da igreja, todos os ciclos. Esses instrumentos que nós tocamos aqui, que hoje alguns da geração atual não conhecem ainda, né, nas igrejas, era a nossa banda, eram nossos instrumentos, era o que nós ouvíamos, era o que nós cantávamos nas igrejas, era gaita e violão. E o pandeiro também, né? A bandeirinha, vez tinha, não era muito, mas era gaita e violão. Então, eu já passei por todos os estágios da igreja, e sei que é bom, é maravilhoso, nós cuidarmos da igreja, cuidarmos das coisas de Deus, cuidarmos das pessoas. O ministério pastoral, né, pastores? Cuidarmos, pastor é aquele que cuida, é aquele que se importa com o bem-estar das ovelhas, com o bem-estar da igreja. Inclusive, eu tenho um livro que fala sobre isso, né? Fala sobre o estresse na vida do pastor, e eu inicio exatamente falando, narrando a vida do pastor. Quem é o pastor? Vamos conhecer o pastor. Quem é essa figura? Essa é a introdução do meu livro. É exatamente assim, é exatamente isso que eu fui e que sou até hoje. A preocupação é muito grande. Só que às vezes a gente não para pensar naquele versículo que diz, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Você se lembra ou não? Cuida de ti mesmo, para que possas cuidar. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Aí ele diz para que possa cuidar do rebanho e tal. O versículo acrescenta mais algumas frases, umas linhas ali. Então, esse cuidar de si mesmo não é só questão científica, né? Não é só questão de uma disciplina humanista, de autoajuda, mas está na Bíblia, está nas Escrituras, nós os cristãos. E nós os pastores, nós os evangelistas, nós os missionários, cuidar de si mesmo. Eu pergunto sempre quando for fazer essa palestra, qual a pessoa mais importante para você? Será o seu pai? Será a sua mãe? Será a sua filha? Eu estava fazendo uma palestra no SESC e uma moça disse assim, a minha filha. A pessoa mais importante para mim é a minha filha.
Eu digo, será que eu estou equivocado no que eu vou falar, né? Porque é forte, né? O filho é a cria da gente, né? A gente faz tudo pelo filho, é a minha filha. Outros dizem, é meu esposo. Outros dizem, não, é meu amigo, a pessoa mais importante. É a minha esposa. Mas o texto aqui está dizendo que a pessoa mais importante sou eu. Para mim, sou eu. Essa é a pessoa mais importante. E você sabe que, muitas das vezes, nós não nos preocupamos conosco. Nós nos preocupamos com os outros. Eu, como pastor, ficava noites inteiras, às vezes, sem dormir, por causa dos outros, por causa da igreja, por causa de pessoas que nem estavam aí comigo, né? Não menosprezando a igreja, jamais, né? Eu pastoreei 10 igrejas, pastoreei 10 igrejas em 3 estados. E eu, quando saí de algumas igrejas, depois que eu saí, chorar na hora que eu saí, né, na hora que fui embora. Mas depois, aquele tempo de cartinha, nunca mais uma cartinha, nunca mais um telefonema. Mas quem se tornou para eles o pastor? Pastor Milton, enquanto estava ali. O outro pastor que chegou. E se esqueceram até da gente, e alguns até criticaram. Então eu comecei a ver, eu dei toda a minha vida e fiz isto com alegria, fiz isso com prazer, né? Deveria ter feito, deveria ter feito, teria que fazer e faço de novo. Mas muitas vezes o erro estava em eu me esquecer de mim. E às vezes a gente faz para contentar os outros. E às vezes a gente dirige para contentar os outros. E não segundo a satisfação da gente de ensinar aquilo que a gente crê. Aquilo que é bom, porque vocês estão ensinando através da música gaúcha, aquilo que vocês creem, os senhores creem, que isso é bom, que isso é agradável aos ouvidos, e que muitas pessoas podem, não só para trazer os outros, não, porque os senhores gostam, na verdade, ou porque nós gostamos. E às vezes a gente fazia só para agradar os outros. E às vezes as pessoas fazem isso esperando receber uma recompensa. E quantas vezes o filho, que a gente tem que amar, não é nada de errado, mas vamos colocar no lugar certo, né? Às vezes, quando fica velhinho, onde que eles colocam? Ela falou lá os dois juntos. Eles colocam aonde? Muitas vezes, não são sempre. Aonde? No asilo. E às vezes ficam lá, que não recebem nenhuma visita. Não é errado colocar, na verdade. Tem essas instituições maravilhosas, que tem toda a parte técnica para ajudar, que às vezes em casa não ajudam. Mas a pessoa não se sente bem lá, fica sozinha. E se esquece de si mesma. Aquela pessoa que está lá se esqueceu de si mesma. Poderia ter se cuidado. Aí eu quero entrar, então, no assunto rapidamente, poderia ainda falar mais, né? Mas eu quero entrar rapidamente no assunto, então, para que a gente possa entender um pouquinho aqui sobre esse significado da autoajuda. Então, a autoajuda, aliás, melhor dizendo, autoajuda, não falei autoajuda, me focou na cabeça, né? O autocuidado é a mesma coisa que cuida de ti. É o cuidado que eu devo ter com a minha vida em geral, a minha vida em todos os aspectos, não somente a vida cristã, mas a minha vida em todos os aspectos. Mas será que esse autocuidado não significa um egocentrismo? Eu pensar só em mim? Não, se tornaria egocentrismo se eu pensasse em mim em detrimento aos outros. Se eu pensasse só em mim e não fizesse nada pelos filhos. Se eu pensasse só em mim e não fizesse nada pela minha esposa. Tudo que eu devo fazer como marido. Se eu pensasse só em mim e não pensasse no meu amigo. Não ajudasse em nada, não me importasse com ele, fosse orgulhoso. Se eu pensasse em mim como pastor e não pensasse na igreja, não cuidasse da igreja, não atendesse a igreja, aí seria egoísmo, aí seria egocentrismo. Mas ele colocado no lugar certo, de eu ter esse autocuidado, para que eu possa não ser egoísta, ou ficar só para mim, mas para que eu possa cuidar dos outros, ser empático com os outros, ver a dor dos outros. Isto é o que diz o texto, e isto é a definição do autocuidado. Mas quando eu não tenho esse autocuidado, é muito perigoso.
eu comecei a me preocupar bastante com a minha saúde, a partir dos 50 anos. E com 50 e poucos anos eu comecei, porque dos deveres aqui do autocuidado, da saúde física, né? É fazer exercício. E eu comecei a fazer exercício. Eu fiz quase 15 anos sem parar fazendo academia. Parece uma coisa que eu estava fazendo assim, me preparando para uma grande luta, né? Mês de fevereiro, eu fui para o hospital, fazer uma cirurgia de intestino por fecaloma, que é o intestino parado, né? Petrificado. Tiraram um pedaço do intestino. Aí, quando eu voltei porque eu usei bolsinha depois, né? Quando eu voltei para fazer a reconstituição do intestino, a reversão da bolsinha, seria uma cirurgia de 7 dias. Só que no 5º dia, que é a parte perigosa, né, de dar algum problema, deu uma intercorrência, uma fissura, rachou aonde, mesmo com um caninho cuidado no outro, que assim, rachou ali, né, e começou a sair líquido ali. Diz o médico: olha, seu Milton, está difícil, só por Deus, mas quando a gente não pode, tem Deus, né? Vamos confiar que o seu organismo vai reagir e vai acimentar aquilo que está rachado, ele vai tapar aquela fenda ali, né? Aí foi desesperador, irmãos. E eu fiquei 16 dias sem me alimentar oralmente, só intravenosa, só pela veia. Olha, não faz 2 meses isso aí. Mas eu fui tão forte, assim, tão forte, que um dia eu estava orando, os irmãos orando por mim, e eu disse assim: Senhor, me cura. Disse o Senhor: senti, não ouvi voz, nem tive visões, mas senti no meu espírito: eu já te curei, já está curado. A partir daquele momento comecei a melhorar, fiquei 26 dias naquele estado ali, né, me alimentando líquido. E quando foi no dia, emagreci muito, né, 26 dias, o médico chegou e disse: está de alta. Eu digo: oh, glória a Deus. Amém? E houve uma cura radical mesmo, uma cura radical, que eu voltei para casa na quarta-feira. Sexta-feira tinha uma festa na igreja como esta, de gaita e gaiteiros e tal, que era a festa campeira que eles tinham. Eu fui para lá, né? Fiquei toda a festa lá, não me senti mal, me alimentando aos pouquinhos, porque eu tinha que aprender a me alimentar de novo. Fiquei 16 dias sem me alimentar oralmente, né? Meu intestino... Imagina um homem de 74 anos, como o intestino pode estar tão forte assim, só por Deus. Mas eu pensei em algo também, que Deus mandou fazer. Porque às vezes Deus manda a gente fazer, a gente espera só nele. Que foi a academia. Aquilo me fortaleceu muito físico. Muito mesmo. Imagina eu chegasse lá doente, lá, né, e fizesse todo esse processo, não resistiria, não estaria hoje aqui. Então, às vezes, a gente morre antes do tempo que Deus determinou para a gente. Porque a gente não tem esse autocuidado. Será? Não é heresia? Não é, irmãos. Deus tem o tempo, não é verdade? Deus tem o tempo, mas às vezes a gente apressa o tempo. A gente morre antes do tempo de Deus. O que Deus vai fazer? Não pode fazer nada, não vai interferir na nossa liberdade, né? Ele nos deu, me esqueci agora o termo, ele nos deu a liberdade de vivermos, e nós temos esta liberdade. Então, Deus não pode interferir. Ele pode até nos alertar. Livre-arbítrio, obrigado, irmão. Como é que sai essa palavra da cabeça? Livre-arbítrio. E a gente, com livre-arbítrio, quis fazer tudo que é bobagem, não seguiu os trâmites legais para que a gente pudesse viver bastante, né? Aí morre e diz assim: morreu porque foi na hora de Deus. Às vezes não era na hora, mas às vezes é na hora também, né? Não é verdade? Deus deu acima de tudo. Amém? Glória a Deus. Bom, falar rapidamente sobre pilares do autocuidado para uma vida saudável. Saúde do corpo. É muito importante, já foi um toque que eu dei, né? Da gente se cuidar. Isto não tem que pesquisar, ou será que é verdade, será que não é? É muito importante. Nós nos cuidarmos na alimentação, cuidarmos com aquilo que nos alimentamos. Às vezes, pastores estão cheios de diabetes, irmão.
cheios de diabetes. Diabetes, né? Pastores estão com colesterol lá em cima. Já viram como o pastor morre do coração? Às vezes, irmãos, pessoal da igreja, que não tem esse cuidado de se exercitar, irmãos. Não precisa ir para uma academia como eu fui. A gente pode caminhar na rua. Não é verdade? Isso é comprovado cientificamente que a gente pode prolongar a vida por 10 anos se a gente caminhar. A partir dos 40 anos, é uma empreitada, né? É um sacrifício. Caminhar no mínimo 35, 40 minutos por dia. Certo? Mas não precisa só caminhando. Não, caminhando, pode ser em casa, pode ser andando, e que a pessoa esteja se movimentando, 45 minutos por dia. Quando a pessoa está com algum problema, não adianta sentar, tem que se exercitar, né? Isso que é o melhor. Sentado, fica mais doente ainda. E isso é coisa que a gente pode fazer para prolongar a vida da gente. Para a gente poder viver, se é que Deus quer que a gente viva mais, né? Do que aquele tempo que a gente pode viver sem esse autocuidado. Então, essa saúde, a saúde física é muito importante. Nós, graças a Deus, como pastores, temos a Unimed. Foi uma conquista da nossa convenção. Todos os pastores da nossa igreja tinham Unimed. Se não tivesse na Unimed, se eu esperasse pela saúde pública, eu teria morrido, irmãos. Claro, Deus sabe tudo, né? Mas pelo quadro, né? Estampando o quadro que eu passei. Foi uma coisa tão rápida assim que eu me internei, no outro dia estava sendo operado. Eu cheguei lá e me internei no hospital aqui, no outro dia estava sendo operado. Uma coisa tão rápida. A sala da minha cirurgia, para a reversão do intestino, tinha mais de 15 pessoas ali me esperando. Eu me assustei. O que houve, meu Deus? Tanta gente. Tinha um médico, e depois eu perguntei, tinha muitos médicos, não era só eu médico, os outros ali eram os técnicos que estavam ajudando ali, né? Então, vejam como é importante, né, irmãos? É importante que eu agradeço a Deus por isso. Eu agradeço a Deus porque procurei o recurso, procurei a saúde e procurei fazer check-up anualmente. Sempre fazer check-up, descobrindo logo a doença que eu tinha. Imagina, o grande perigo nosso é tratar a doença. O certo seria a gente se prevenir, a gente evitar o tratamento, fazendo a prevenção, usando os meios que nós temos em nossas mãos, porque também a saúde pública é maravilhosa, né? Ela pode nos ajudar grandemente. E, às vezes, a gente não faz. Olha, eu sou pastor pentecostal. A nossa igreja, desculpe, tá, irmãos de outras denominações, a primeira igreja pentecostal brasileira é o Brasil para Cristo, fundada pelo missionário Manuel de Melo. Ela não veio por missionários, foi fundada aqui no Brasil, a Igreja Evangélica Pentecostal, o Brasil para Cristo. Então, eu sou pentecostal, não estou exaltando a minha igreja, mas estou dizendo que eu sou pentecostal, certo? Creio na cura divina e já orei, Deus curou muitas pessoas de câncer, já orei, Deus ressuscitou até uma criança, eu tinha 20 anos de idade, na cidade de Cacique, onde fui pastor. Inclusive, era amigo do pastor lá, né? Aquela cidade não tinha quase pastores lá, era eu, o pastor da Assembleia de Deus, e mais o pastor adventista. E ali foi algo assim tremendo, coisas tremendas que aconteceram. Mas sabe que a gente precisa também da medicina, não é verdade? Tem coisas que a gente não vai precisar. Você sabe que pela fé nem todos são curados. E às vezes tem pessoas doentes em nosso meio. Não sei se é por pouca fé, não sei se não era da vontade de Deus. A gente não sabe explicar porque que no momento que há tantas curas, algumas pessoas não são curadas pela oração que a gente faz. Então, como é bom a gente poder se prevenir, a gente poder cuidar da saúde da gente, cuidar da saúde física, para que a gente tenha qualidade de vida e viva bem. Eu também sou especialista em gerontologia. E você sabe que as pessoas idosas são as pessoas que mais vão para a farmácia, que mais vão para os hospitais. Na ala que eu estava era só de idoso, né? São as pessoas que mais precisam. Então, irmãos, como é bom quando a gente pode chegar à terceira idade com qualidade de vida. Um velhinho com saúde. O meu cunhado tem 101 anos, plena saúde.
Ele foi ao médico com 99 anos. Nunca tinha ido ao médico. Porque estava com saúde, né? Não sentia nada de doença nenhuma. Sempre fazendo os exames e todos bons. Mas se tratar no hospital assim, ele só foi depois dessa Covid que veio, né? Que ele teve internado. Então, esse cuidado, esse autocuidado, ele faz com que a gente possa ter uma boa qualidade de vida quando a gente passar dos 60 anos. Não sei se o senhor e a senhora sabiam que a partir dos 40 anos entra o processo de envelhecimento no ser humano. A partir dos 40 anos. Se você tem 40, saiba que já está envelhecendo. O processo começa a partir dos 40 anos. E aí, meus amados, as coisas vão ficando mais difíceis, né? E se a gente não se autoajudar, se a gente não procurar o auxílio, a gente pode chegar àquele velhinho lá que está muito feio mesmo assim, em termos de saúde, né? Em termos de incomodando os outros, a gente se incomodando. Então, esse autocuidado é muito bom. Bom, o autocuidado da saúde mental, uma coisa que não se falava nas igrejas. Jamais se falava em cuidar da saúde mental, em psicologia. Quando eu estava estudando psicologia, eu falei assim, mas eu era contra a psicologia. Quando eu era pastor mais novo, né? Eu disse, como assim? Era a cultura nossa. Aí não me condenei, me autocondenei, a cultura nossa. Meu Deus, você é demônio. Tudo era demônio. E uma vez, em Caciqui, eu tinha 20 anos, eu não consegui expulsar o demônio de uma mulher. Eu fiquei horas e horas, e dias expulsando, e não conseguia expulsar. Aí a mulher tinha doenças mentais. Já pensou? Doenças mentais, como que eu ia expulsar demônio dela? Era uma pessoa que, popularmente falando, era louca, né? Não tinha como. A gente pensava que aquela loucura era demônio. E realmente não era. Então, a gente passou a entender, com o crescimento da igreja, com o crescimento a expressão da igreja se atualizando nas coisas modernas que edificam, né, que pode servir de bênçãos para nós, em toda essa tecnologia, a gente sentiu. Depois que eu concluí o curso, eu disse assim, olha, que bênção, vou trabalhar nessa área, vou ajudar a igreja, porque a igreja precisa da saúde mental. E hoje eu atendo exatamente a igreja, irmãos. Quase todos os meus pacientes são pessoas da igreja. Pessoas que precisam de um alinhamento de pensamentos, um alinhamento de sentimentos e um alinhamento de comportamentos. E que às vezes a gente não consegue porque é um transtorno na pessoa, um transtorno de ansiedade, um transtorno de depressão, ou um transtorno, muitas vezes, nos pastores, de estresse ou de síndrome de burnout. Então, a saúde mental, ela é muito importante para que a gente tenha uma boa qualidade de vida, para que a gente viva bem. Na saúde mental está atrelado os temperamentos. Imagina um evangelista, um missionário, um pastor com um temperamento sanguíneo, um temperamento colérico. Existe. Temperamento a gente herda, é genético. Imagina, hoje eu sou também da nossa igreja o psicólogo de avaliação aos candidatos ao ministério. Nós temos um teste de avaliação a todos os candidatos ao ministério pastoral. Então imagina um pastor colérico, já viram? Já participaram? Meu Deus, sobe no púlpito assim, chega a saltar chamas de fogo, né? Mas dos olhos, não da boca do espírito, né? E coisa séria mesmo. E as pessoas vêm do mundo surrada, vêm do mundo ali já abatida, e aí querem ouvir a palavra de Deus, o evangelho de boas novas, de salvação, aí recebe. Por quê? Pelo motivo que o pastor teve algum problema extra. Ele está falando aqui porque houve alguma causa, aí o temperamento dele fez com que agisse daquela maneira. E hoje, muitos desses pastores dizem assim, eu não faria nada daquilo que fiz, a forma como eu fiz com algumas pessoas, porque essas pessoas não foram beneficiadas por esse motivo. Não somente pessoas, mas essa questão dos temperamentos é muito sério, porque a gente pode ter vários temperamentos, mas a gente pode modelar esses temperamentos. A gente pode ressignificar esses temperamentos, a gente pode trabalhar esses temperamentos, mesmo sendo colérico, saber que aonde o momento certo que a gente vai falar e as coisas, e o momento certo que a gente vai agir sobre essa pressão. Outra questão é o relacionamento interpessoal. Muito importante também, porque a igreja é um
é o nosso novo momento agora, nosso novo momento cultural, né? A igreja. Por exemplo, os irmãos estão tocando as músicas gaúchas para que possam evangelizar, mas porque gostam também. Mas não precisa estar lá no CTG, no meio deles, pode ter o CTG cristão, não é verdade? E que acontece isso aí porque eu sei de igrejas que tem até uma igreja nossa que participa do CTG cristãos ali em Viamão, uma coisa assim, pastor lá bem. Então esse relacionamento interpessoal é necessário entre nós. E nós precisamos, e quando nós não conseguimos exercer esse relacionamento interpessoal e nos isolamos, isso significa que estamos prejudicando a nossa saúde mental. Significa que nós estamos deixando de sermos felizes e de podermos interagir com as demais pessoas. Porque interagir com as pessoas é maravilhoso. Às vezes a gente ganha as pessoas só pela comunicação, só porque a gente é amigo, só porque a gente trouxe um amigo. E eu tenho um paciente que ele não acreditava em Deus. Imagina. Aí me avisaram, aí você não crê em Deus. Eu digo, bom, minha terapia eu não vou falar na espiritualidade para ele, né? A não ser que ele toque. E aí foi um dia, ele muito triste chorava, porque tinha um câncer. E aí ele disse assim, olha, porque eu ouvi falar, não sei o que tem, alguém fez isso, fez aquilo lá, e foi bom, meu colega me falou hoje à noite, uma prece, uma oração, alguém fez por aí, né? Isso aqui ele fez bem. Senhora, o que o senhor acha? Disse, olha, eu gostei disso aí. Eu disse assim, eu posso fazer oração para o senhor. Não vou fazer aqui no consultório, mas faço na sala de espera. Os psicólogos, se o conselho sabe, né, eles me expulsam, estão orando no consultório. Aí eu chamei ele, fiz uma oração, ele chorou, eu disse, olha que coisa boa. Que coisa boa. Pouco tempo ele, ao invés de chegar triste, ele fica com um sorriso. Ele é um empresário lá de Voti. Sorrindo. Aí eu convidei para o lançamento do meu livro, o primeiro que estava lá. Estava no lançamento. Eu estou convidando para um grupo caseiro também, ele vai estar. Isso é relacionamento, certo? E a gente se tornar simpático com as pessoas. E isso é muito, muito importante para a nossa alma, para o nosso espírito, para a nossa parte emocional. Nós sermos assim, porque às vezes a gente fica, parece que meio introspectivo com as situações graves que existem, né? Mas como é bom quando a gente dá um abraço, que a gente dá um sorriso, quando a gente se aproxima. E este mês é o mês do abraço, é o mês a gente acolher as pessoas que estão tristes, que estão apavoradas, que estão desesperadas da vida. E assim estão lá fora também as pessoas desesperadas da vida. E nós, como igreja, precisamos nos socializar. Muito bom esse trabalho, pastor Roque. Tremendo assim, né? A gente tem que se socializar. Para terminar, certo? A autoajuda espiritual, o autocuidado espiritual. Eu acho que isso aí é aquilo que nós iniciamos, né? Isso aí é o fundamental. Se nós não tivermos esse autocuidado, esperarmos só pelos outros, a gente pode não ser feliz, porque a gente pode estar se alimentando de algo que a gente só ouviu, mas não experienciou. Então é muito bom a gente ter essa experiência com Jesus, esse autocuidado da oração, do jejum, da vida de ensinamento, de seguir os ensinamentos de Jesus, seguir a palavra de Deus, ter esse cuidado com a nossa alma, cuidado com as coisas espirituais, cuidado de servir a Deus. Imagina, eu fiquei 23 anos pastor aqui, todos domingos eu pregava na igreja. E se eu não tivesse uma mensagem para a igreja, se eu não orasse, não buscasse, tivesse uma mensagem para a igreja, 23 anos dirigindo uma igreja, a igreja me aturaria. Entreguei uma igreja maravilhosa para o meu filho, uma igreja abençoada para ele. Meu sucessor só tem se alegrar nessa igreja, né? Até diz o presidente da convenção, olha, é uma igreja que tem um caixa bem gordo, entregando para o pastor. Por quê? Porque exatamente esse autocuidado espiritual que a gente precisa ter. Às vezes a gente é muito falho, né, irmãos? Quem não erra, quem não peca. Mas o que nos ensina a Bíblia? Que a gente tem que ser humilde, reconhecer os erros, confessá-los a Jesus e seguir o caminho, andar no caminho. Os comportamentos errôneos ou errados, eles precisam ser ajustados. Os pensamentos errados também e os disfuncionais, eles precisam ser ressignificados em nossas vidas. E os sentimentos distorcidos, a gente precisa ajustá-los. E isso não é só para o mundo, mas é para nós também como igreja. A gente precisa disso. E como que nós fazemos isso?
tendo o autocuidado espiritual, nós sabendo da responsabilidade que temos conosco mesmo. Não é o pastor que vai me salvar, meu presidente, não é o meu mentor que vai me salvar, o meu discipulador, é Jesus que vai me salvar. A minha responsabilidade, a minha conexão com Ele. Nunca, como dizia ontem um pastor da nossa igreja, que é presidente da Junec, em São Paulo, estava pregando na nossa igreja, ele disse: pastor, nós precisamos orar muito mais, quem sabe até 1 hora por dia, ficar na presença do Senhor. Como é bom esse autocuidado. Aí, irmãos, Deus nos coloca nos lugares que a gente nem imagina. Eu nem imaginava estar aqui com um livro hoje, né? Eu nem imaginava ser pastor de 53 anos. Eu nem imaginava ter uma família que tem um filho que é pastor, que me substituiu, não por causa minha, mas por causa da convenção. A convenção recebeu o meu cajado e passou para ele. E eu falei: vocês coloquem o pastor que vocês sentirem na parte administrativa e espiritual como pastor da igreja. Eu estou me jubilando. Não, vai ser teu filho mesmo, que a gente sabe o seu testemunho e sabe que ele segue os passos de Jesus e segue também os teus ensinamentos. Então, veja bem, uma filha que hoje está trabalhando bem, uma empresária bem sucedida aqui, com o presidente do SESC. Imagina, nós chegamos aqui, nem conhecia ninguém nessa cidade, né? Todos se formaram aqui nessa cidade, universidades. E ter uma filha também que tem uma agência de viagem, irmãos, que leva a gente para Israel, que é a Beititur. Que coisa tremenda, a gente não espera isso. Mas isso, irmãos, é por causa de um trabalho que devemos fazer, através do autocuidado. Isso não cai dos céus assim, sem que a gente se esforce, mas vem porque a gente se esforça. Então, como psicólogo, eu digo para vocês, cuidem dessas áreas importantes da vida, da saúde, das emoções. Cuide também da vida financeira, que é muito importante, né? E cuide também da sua espiritualidade, da sua vida espiritual. Cuide, não deixe para os outros cuidarem. Seja não o seu pastor, né? Mas seja aquele que é responsável por entregar a sua alma a Jesus, por merecer a salvação através de Cristo Jesus. E não porque é de uma igreja, mas porque você fez, como diz o outro, por donde, né? Servindo a Jesus, sendo fiel a Ele. Obrigado, pastor Roque, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Desculpe aí o ato falho, né? Tá bom? Falando com o psicólogo, agora desculpe o erro meu. Vamos ficar em pé então para nós orarmos, tá certo? Quero orar por você, irmão. Talvez você, desde a primeira palavra que falei sobre o suicídio, já teve essa triste experiência de pensar na morte. Não a morte natural dada por Deus, mas a morte terrível, a morte do suicídio. Talvez pensou, talvez não idealizou, mas pediu a Deus a morte, como Elias pediu, porque ele sabia que não poderia tirar sua própria vida, que não seria salvo. Mas ele disse: Senhor, mata-me, chegou meu tempo. Quem sabe você já passou por isso. Vamos viver mais, viver em paz e feliz, entregando a nossa vida a Jesus, que nós temos alguma coisa para fazer, irmãos. Amém? Nós temos alguma coisa para fazer ainda. E também você que ouviu sobre o autocuidado, cuide-se. Isso é muito importante. Quero orar por você agora. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado pela oportunidade. Eu quero orar por cada pastor, com o consentimento deles, ó Pai, com todo respeito. E quero orar por cada irmão, pedindo que o Senhor os abençoe. Abençoe na sua vida espiritual, mas abençoe na sua vida emocional, na sua vida física também, Pai. Em nome de Jesus, guarda-os de todo mal. Nós te pedimos que abençoes grandemente esse empreendimento, esse trabalho, que é grande, Senhor, mas tornará muito maior ainda com a tua bênção. Em nome de Jesus, nós te pedimos hoje e sempre. Amém? Amém. Obrigado, meu amado.